Pai, nós te agradecemos por esse dia na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos todas as coisas, as bênçãos derramadas, a graça derramada em nossa vida, Pai. Te agradeço, Paizinho amado, por mais essa oportunidade de estar na tua presença, aprendendo de ti, Senhor. Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio. Fala no nosso coração que nós possamos a entender essa palavra que o Senhor vai trazer agora através da Denise. Nós rendemos nossa mente, nosso coração a Ti, para que o Senhor possa falar e nós podemos entender a palavra revelada. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Maria. Boa noite, Elisa. Nós vamos começar. Nós demos uma pequena introdução na semana passada, né? A gente não se aprofundou muito na matéria Aliança de Sangue. É uma matéria bem, bem grande, acho que da apostila do primeiro ano é a maior matéria, né? Ela tem 130 páginas. É uma matéria, assim, eu sou apaixonada com ela, porque essa matéria, ela revela o que Deus tem para nós, a promessa que Ele tem para nós. É o que Ele... A gente vai entender que a gente vive uma aliança de sangue pela ceia, através da ceia. Então, eu vejo assim que para nós, depois do que Jesus fez na cruz, ficou mais fácil. A gente não precisa de rituais, nada disso. A gente precisa só receber. E toda a aliança que Deus faz, fez com o homem no decorrer dos anos, né, elas vinham seguidas de promessas. Né? Então, nós vamos ver. Então, a gente viu que a aliança, ela é um acordo, tipo como se fosse um acordo, né, que é feito. Nós vimos que a aliança, essas alianças que Deus fez, sempre partiu dele. Ele foi de encontro aos homens e fez uma aliança. E nós vimos também que Deus, ele não volta atrás no que ele fez. Né? Aí agora, nós paramos na parte que nós vamos falar sobre contrato. No latim, a palavra contrato é contratos. É o acordo. Deixa eu explicar ali. É o acordo de vontade entre duas ou mais pessoas sobre objeto lícito e possível, com o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Então, existe uma frase em latim que é assim, pacta sunt servanda. Esse negócio ele é usado muito no direito. Os advogados, as cortes falarem essa expressão, que é em latim, né, que significa a obrigatoriedade do cumprimento das cláusulas contratuais. Boa noite, Denise, seja bem-vinda, querida. Então, existem tipos de contrato, alguns tipos de contrato. Existe para nós aqui no mundo, que nós vivemos aqui, nesse planeta Terra. É o contrato de compra e venda, que ele dura o tempo da transação lá, meio que imediato, né? Eu vou fazer um contrato de compra e venda. Eu compro, você me vende, a gente faz ali as transações, passa documento para lá, documento para cá, acabou. Existe a prestação de serviço, que é um contrato que dura, ele dura enquanto durar o serviço, né? A pessoa contrata a outra para prestar um serviço e ele vai ficar ali, esse contrato em vigência, até a prestação desse serviço. Existe o contrato de aluguel, que ele pode durar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Vai depender do acordo que a pessoa fez. Existe o contrato de trabalho, que ele é indeterminado, né? Quando eu contrato algum trabalhador, mas ele pode ser extinguido a qualquer momento. Eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim
E hoje ela trabalha, vamos colocar um mês, no mês seguinte eu já não preciso mais do trabalho dela, eu não quero, eu posso romper esse contrato. Existe o contrato de sociedade comercial, que ele é indeterminado, enquanto for vantajoso, né, para as partes, né? E existe a aliança, que ela é eterna e imutável. Hoje, a nossa posição aqui é de uma aliança com Deus. O Senhor, ele tem uma aliança conosco. E Deus, ele propõe, faz e guarda as alianças. Vamos ver isso lá em Salmos 89, versículo 28 e versículo 34. Ele fala assim: conservai-me-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, o que a gente tem com ele, por isso que é eterno e imutável, ele não vai mudar. Ele vai honrar essa aliança que ele fez conosco. Deus, ele estabeleceu a aliança com Noé. Lá em Gênesis 6,18 fala, eu não falei agora não, porque a gente vai ver elas detalhadas mais para frente. Ele fez aliança com Abraão, em Gênesis 18, 17:2, ele fala. Deus fez uma aliança com Davi, em 2 Samuel 23:5, ele fala dessa aliança. Ele prometeu fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso está lá em Jeremias 31, do 31 ao 34. Então, essas alianças foram sempre por iniciativas próprias de Deus. Ele foi até o homem fazer uma aliança. E, com isso, Deus, ele revela a fidelidade dele e a verdadeira capacidade que ele tem de guardar a aliança que ele mesmo faz. Uma vez que ele mesmo faz essa aliança, ele não esquecerá e ele nem vai se tornar negligente, porque ele sempre cumpre os compromissos que ele faz. Quer ver? Segundo a Crônica 6,14, eu vou ler para a gente, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então, nós temos esse respaldo bíblico e para termos essa certeza de que a aliança que ele fez conosco, ela está se cumprindo, ela se cumprirá. Ele não vai retroceder com essa aliança. Bom, existe 3 razões para se fazer uma aliança. A gente já aprendeu que a palavra aliança significa também cortar, né? É quando você faz uma aliança aqui, você corta os outros vínculos para lá. Quando você casa, você tem uma aliança com seu marido, os outros foram cortados. A vida de solteiro, vamos falar assim, para resumir, foi cortada. Acabou. Quando quando Deus fez essa aliança conosco, o resto acabou. Quando a gente aceitou, vamos falar assim, essa aliança com Deus, nós cortamos o mundo da nossa vida. O mundo que eu digo assim, as forças malignas, as coisas da carne, isso foi cortado para nós. Não nos pertence isso, né? Uma das razões para se fazer aliança é a proteção, onde o mais fraco busca a proteção do mais forte. Olha só, a gente pode pegar esse exemplo que está acontecendo agora, essa questão de guerra. A gente não vê que os países, eles buscam aliança com outros, tipo Rússia e Ucrânia. A Ucrânia não está buscando que os Estados Unidos o apoiem, porque a Ucrânia é mais fraca que a Rússia. Então, ela vai buscar uma aliança
com os Estados Unidos para que os Estados Unidos proteja a Ucrânia, né? Se ela buscou entrar para a OTAN, que é a união lá da Europa, né, de alguns países da Europa, dos Estados Unidos, para que a OTAN a protegesse, né? Não vou entrar nessa geopolítica, não, tá, gente? É só exemplo mesmo. Isso aí é outra coisa. Existe uma razão para se fazer uma aliança. A outra razão é igualdade. Para assegurar que manterão respeito mútuo. Quando eu faço uma aliança, quer dizer assim, que eu vou ser tratado igual, não vai ter diferença. É o que a Ucrânia busca, continuando citando a Ucrânia. Ela busca um acordo lá com a OTAN, com os Estados Unidos e tal, para quê? Para que ele seja tratado igual a todos os outros países da Europa que pertencem àquela aliança. Então, a aliança, ela busca também uma igualdade. Né? Outro ponto é amor e devoção. Outra questão para se fazer aliança. Para estabelecer a devoção e o amor, assegurando a amizade ou o casamento. Vamos ler aqui, em 1 Samuel 18:3, fala assim, Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha só, aqui fala de uma amizade, eles fizeram uma aliança, né? Jonatas fez uma aliança com Davi de estar com ele, de o proteger, né? Vamos falar assim. E outra aliança, que amor e devoção, é o amor, é o casamento, ele é uma aliança de amor. Você se casa com uma pessoa, a gente supõe, né, a gente acredita que um cristão, quando casa, ele está casando por amor, né, não por outras questões que a gente sabe que tem por aí. Mas, enfim, entende-se que um casamento é uma aliança de amor. E a gente indo lá para a Bíblia, assim, mais a fundo, a Bíblia fala que nós somos a noiva do Cordeiro, não é isso? Então, nós vamos ter um casamento, né? Simbolicamente, né? A gente sabe que é simbolicamente isso, um casamento com o Cordeiro, com Jesus. Então, isso simboliza o quê? Essa união nossa com Jesus, uma aliança de amor. Porque nós somos a noiva dele. A igreja é a noiva, nós somos a igreja, então nós somos a noiva. Então, ele tem conosco uma aliança de amor. Ele fez essa aliança com a gente por amor. Existem várias alianças feitas na Bíblia por devoção, por amizade. Ezequias fez com Nabucodonosor, Josué com os gibeonitas. Então, a Bíblia é cheia de exemplos de alianças que foram feitas. Jeremias fala disso, Ezequiel fala disso, são textos enormes, gente. Eu não vou ler, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas estão todos na apostila, tá? Outro ponto que nós vamos falar, que o propósito específico das alianças divinas é que elas sejam o vínculo da expressão da vontade e propósito de Deus para o homem. Elas são um modo eficaz para que o propósito e a vontade de Deus sejam cumpridos. Nossa vida. Então, existem algumas alianças divinas que já aconteceram e até a gente está agora. Que é a aliança edênica, que ela foi feita com o homem lá no Éden, antes da queda, com Adão, tá? Aí, depois da queda, teve a aliança adâmica, que foi a primeira aliança após a queda, que Deus fez, depois da queda. Aí, depois, veio a aliança noética. A aliança noética, vocês com Noé, né?
E nós vamos estudar todas detalhadas, tá? Mais para frente. Teve a aliança abrâmica, Deus fez com Abraão. A aliança mosaica, com Moisés. A aliança palestínica, que foi feita, quer ver, com o povo de Israel, tá? Nós vamos estudar ela também mais para frente. Teve a aliança davídica, que foi feita, ó, aliança palestínica. Não, depois nós vamos explicar, tá? Só guarda o nome, aliança palestínica. Aliança davídica, foi feita com Davi, e a nova aliança, que foi feita conosco. Nós pertencemos a ela. Existem 3 bases para o estabelecimento de uma aliança. Pelo chamado. Deus chama. Deus sempre inicia o chamado. Quer ver? Olha como foi com Abraão. Lá em Hebreus 11, 8 ao 11, fala. Ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Não precisa ler tudo, mas o que acontece? Deus chamou Abraão e ele obedeceu. E foi. Então, a aliança, Deus chama, mas existe obedecer, uma obediência, tá? Para receber as promessas, tá? Para viver essa aliança. Outro ponto, outra base para o estabelecimento é pelo entrar. Olha só, a gente vai entender por que o casamento é uma aliança. O homem faz a escolha de aceitar, ou seja, Deus mesmo entrou numa aliança. Ele pode requerer ao homem a entrar naquela aliança. O homem não pode fazer o que só Deus pode fazer, mas Deus não fará o que o homem deve fazer. O homem tem a responsabilidade para se comprometer completamente com a aliança que Deus o chama a entrar. Isto ele faz pela fé e obediência. Israel falhou para entrar na aliança da terra por causa da incredulidade e desobediência. Esse pelo entrar, a gente, uma forma de consolidar a aliança é pelo entrar. E o casamento, no ato do casamento, após se assinar os papéis, é isso que acontece. E acontece o rompimento do ímen e a mulher sangra. Então, o casamento é uma aliança. O ato do marido e da esposa é uma aliança. Por isso, eu fico vendo como que o casamento é tão atacado, gente. Como que as pessoas banalizaram o próprio corpo, banalizaram o cuidado com o corpo, o cuidado com o casamento, porque é uma aliança. O casamento feito na origem, como diz no tempo de Jesus, lá no tempo da Bíblia, como as pessoas falam, ele era assim, ele era um ritual de aliança entre as famílias, entre o marido e a esposa, e era assim, ele era... Existem lugares, existem tribos, existem culturas que ainda é feito assim, né? A menina se mantém imaculada do marido e existe um rompimento, que é o sangramento. Então, assim, é tudo muito minucioso, gente. Deus fez tudo assim muito perfeitinho, sabe? Com muitos detalhes. E veio o inimigo e distorceu, criou sofismas e colocou como está tudo bem. Você pode... Não. Se nós estamos numa nova aliança, se nós entramos nessa aliança, cabe a nós a obediência, né?
E hoje em dia, a nossa parte maior é passar isso para as pessoas, né? Ensinar para as pessoas a nova aliança que nós temos. Um outro ponto para estabelecer aqui a aliança é pelo guardar. As duas partes se comprometem em cumprir os termos, que mais à frente nós vamos ver sobre juramento e os termos da aliança, tá? Deus é um Deus que guarda a aliança, e assim requer ao homem para guardar a aliança. Guardar a aliança é lembrá-la e continuamente cumprir seus termos. Isto Deus faz, e também deve o homem fazer. Além disso, é possível para o homem guardar sua relação com Deus. Gente, olha aqui, pelo guardar. Aí, voltando ao casamento, o que é o casamento? O que o marido faz, a esposa faz? O marido guarda a esposa guarda, o marido cuida do outro. As pessoas assinam um contrato ali do casamento e elas vão seguir aquelas regras ali, né? Não vai ter adultério, não vai ter traição, não vai ter... Sabe? É isso. Por isso é uma aliança. Por isso o casamento é tão sagrado, mas muito sagrado para Deus. Vamos ler aqui essa relação de quebrar a aliança com Deus. É possível o homem quebrar a aliança com Deus. Né? Hebreus 8:9 fala assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, essas pessoas aqui que não se ficaram na aliança com o Senhor, ele não atentou para eles. Então, nós temos que entender o seguinte: o Senhor está atentando para nós que estamos na aliança com Ele. Então, ele tem um compromisso com a gente que tem uma aliança com Ele. Quem não tem aliança com Ele, ele não tem compromisso de guardar. A pessoa não fez um contrato com Ele, não está, né, no pacote dele. Ele não tem compromisso. Nós vamos falar agora sobre promessa, tá? Na aliança. Eu vou ler Efésios 2:12 para nós. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era como estavam as pessoas aqui que não estavam na promessa, na aliança. Vamos ler também Hebreus 8:6, que fala assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediado de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Gente, nós vivemos numa aliança superior com superiores promessas. Superiores a quais? Aquelas que eles já viveram lá no passado. Se para eles lá já era bom essa aliança, imagine para nós que ela é superior. Gente, só de pensar que a gente não tem que fazer sacrifício, a gente não precisa matar o cordeiro, a pomba, o cabrito, sei lá o que eles mataram, aquele monte de bicho. A gente não precisa fazer nada daqueles rituais, a gente só precisa receber Jesus, né? Obedecer ali, ceiar, nós vamos ver a importância da gente ceiar também. Não sei se a gente vai entrar na ceia hoje, mas enfim, a ceia é fundamental na nova aliança. O apóstolo, igual a gente viu nesses textos, que o apóstolo Paulo chama as alianças de aliança da promessa, e a nova aliança foi baseada nas suas superiores promessas. Então, deixa eu ver o que a Rê falou aqui, gente, eu vou ler para nós, que ela não pode falar. Na nova aliança, o Pai faz com o Filho, por isso é eterna e imutável, porque nosso Deus, Pai Jesus, Espírito Santo, não muda e não há nenhum sombra de variação. Hoje o convite
O homem em si ele tem que visitar a aliança. Exatamente. O homem ele vai decidir se ele quer ou não, né? Fazer. Nós vamos ver aqui algumas. O homem, vale a gente lembrar que o homem estava debaixo da maldição por causa do pecado. E as alianças davam ao homem a chance de quebrar esse processo, pecado. Mas se ele violasse a aliança, ele voltaria a estar na maldição. E poderia perder coisas conquistadas pela aliança feita. Era assim lá nas outras alianças, tá? Por assim dizer, a aliança permitia e obrigava. Permitia e obrigava. Porque Deus a abençoar cada vez mais a humanidade. Então, se o homem entrasse naquela aliança que Deus propôs, e ele estivesse cumprindo aquela aliança, não fizesse aliança, Deus ia só abençoando ele cada vez mais. E se o homem retrocedesse, ele quebrava essa aliança. Aí a maldição voltava sobre ele. Era funcionário. Aí nós vamos ver algumas promessas de aliança. O descendente da mulher, uma promessa. Quer ver? Gênesis 3:5. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Uma promessa. Isso aqui a gente sabe que está falando de Jesus, né? De Jesus. Isso aconteceu com Jesus lá. A serpente feriu o calcanhar dele e sua cabeça. A não destruição. Gênesis 9:11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus fez uma promessa que não vai haver dilúvio. A terra não vai acabar com o dilúvio. Ele fez essa promessa lá com Noé. Com Noé. Proteção e galardão. Gênesis 15:1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então, ele prometeu para Abraão que ele seria o escudo dele e o galardão dele seria grande. Outra promessa. Posse da terra prometida. Deuteronômio 8:1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Mais cumprimento de uma promessa. E a outra promessa é o reino eterno, que está em 2 Samuel 7:16, 17. Fala assim: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, esses exemplos que nós vimos foram promessas que foram feitas lá nas alianças. Agora nós vamos falar, ainda dá tempo, a gente vai falar sobre juramento. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Dá sim. Fala sobre juramento. Vamos lá, vamos ver se. O juramento. Teve um juramento com Noé. Quer ver? Vamos ler? Isaías 54, 9 e 7. Fala assim: Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos,
mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Que lindo, gente. Olha a aliança que ele fez, né? Então, a gente vê, né, esse amor que ele fez. Ele prometeu que não iraria mais com o povo, que não haveria mais destruição, né? Vamos ver o juramento que ele fez a Moisés e Israel. Está em Deuteronômio 6:10. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Olha só, ele fez um juramento que daria cidades que eles não edificaram. Eles nem construíram, ganharam de presente, né? Ele fez o juramento a Davi também, que fez Salmos 89:3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Gente, até hoje, né? Se fala no rei Davi. Então, ele nunca deixou de ser rei. Sei lá quantos anos atrás que ele morreu, ele continua sendo rei. E foi passado, né? Passou para Salomão, o reino dele. É assim. Foi um juramento. A gente vai chegar no céu e vai chamar ele de rei Davi, eu tenho certeza. Porque né? A gente não consegue falar o Davi como uma pessoa. Não, a gente só vê ele como rei. Isso é um juramento que Deus fez, se cumpriu e se cumpre até hoje. Você vai procurar musiquinha para criança, é o rei Davi. Eu fui procurar festa, que uma cliente dela chama Davi. Aí a gente foi desenvolver uma festa, a festa do Davi. Todas as festas que a gente achou, ele está como reizinho. Sentadinho na cadeira com coroa, coisa mais linda. Ele é rei. E isso vai se perpetuar na eternidade, né? Porque foi um juramento que Deus fez com ele. E Deus não quebra seus juramentos. Agora, nós vamos ver o juramento da nova aliança, que muito interessa. Está em Hebreus 6:13-20. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, um juramento servindo de garantia por eles. É o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus fica, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa passagem aqui, ele está falando da aliança que foi feita na nova aliança, uma nova aliança que foi feita. Jesus, sumo sacerdote, e ele entrou aqui nessa parte que fala assim, ó, que é uma aliança que penetra além do véu, que o véu foi rasgado. Né? Que no Velho Testamento tinha a questão do véu, que só o sacerdote, né, o supremo sacerdote que poderia entrar e ter acesso. Hoje não, esse véu foi rasgado, o acesso é para todos. Igual, da mesma forma, basta a gente
obedecer, a gente seguir o Espírito Santo, né? Se render totalmente, se entregar. A consolidação de uma aliança, ela está nos juramentos feitos. Alguns casos nos sacrifícios de sangue e também os dados termos de como se cumpriria a aliança. Antigamente, quando os homens faziam aliança, hoje os judeus fazem isso até hoje, eles chamam Deus para ser testemunha entre eles. Eles falam, tanto que o judeu, ele honra a palavra, né? O judeu ortodoxo. Sei, não tenho muito, mas o judeu messiânico também. Eles fazem negócio de diamante, negócios milionários, com a palavra. O aperto de eles têm a simbologia de chamar Deus, de jurar por Deus, de fazer um acordo diante de Deus. Uma vez, há um tempo atrás, eu vi uma ministração de Thiago Bonito, ele contando, olha só, para ver como que eles levam a sério a palavra. Ele foi para Israel, estava fazendo um contrato, alguma coisa lá de trabalho, com judeus. E foram outras pessoas que seriam sócios dele lá nesse negócio. Um cara virou e falou assim, onde é que tem as mulheres aqui, as novinhas? Tipo assim, o cara queria, onde tinha as garotas lá que fazem programa. O judeu cancelou o contrato na hora. Na hora. Ele falou assim, que a pessoa não honra quem dorme ao lado do papai honrar. Porque os judeus fazem o contrato confiando na palavra. Então, não importa o documento que eles assinassem. O judeu não confiou na palavra, porque se ele traía a esposa, ele não ia trair eles no contrato. Então, é muito sério essa questão. Porque eles juram por Deus. O juramento deles, o contrato deles, eles chamam Deus, eles fazem na presença de Deus. Então, assim, eu me lembro muito do meu avô. O meu avô, a gente é de família judia, né? A minha família era judia e veio fugida da guerra na Itália. Acho que eu já falei isso. Então, a gente cresceu meio que no meio católico por causa da minha avó, a esposa do meu avô. Depois, assim, né? O meu avô se desprendeu bastante. Mas o meu avô tinha uma palavra. Gente, o que ele falava, ele cumpria. O meu avô não mentia. Era um ser humano incrível. Muito além do tempo dele, assim. E ele fazia os contratos, ele fazia os negócios dele, tudo na palavra. E ele sempre falava, o homem honra a palavra. O homem fala, o homem cumpre. Ele é assim, sabe? Ele era assim. Eu via muito isso. E eu tenho uma coisa comigo, se eu falei, eu tenho que cumprir. Gente, eu não sei se eu prometer uma coisa, se eu falar que vou fazer uma coisa, e aquele negócio começar a dar errado, e começar que não vai dar, sabe? Coisas que eu entendi. Eu fico doidinha. Ah, Jesus já sabe. Ele já sabe que não tem jeito, que eu fico louca, porque eu tenho que cumprir o que eu prometi, o que eu falei. E é assim que funciona para os judeus. E é assim que funciona com Deus. Ele vai cumprir. Ele não vai desistir da aliança porque deu na cabeça dele de desistir. Não existe isso. Né? E o judeu é assim, ele pode tomar um prejuízo faraônico, milionário, mas ele vai honrar a palavra dele. Tá? Existe uma passagem, Mateus 14:9, que fala aqui sobre o negócio do juramento. Deixa eu achar aqui, aqui. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que ele agradece. Ele fala aqui
nesse contexto aqui, é porque tinha que cumprir o que ele falou. Se eu não me engano, essa passagem aqui é daquela que tem que matar João Batista. Como o rei falou que daria, mesmo entristecido, mesmo não querendo, ele teve que cumprir, porque ele deu a palavra dele. Ele fez juramento. A juramento está se cumprindo. Existem passagens na Bíblia, na Bíblia, passagens bíblicas que deixa claro, quer ver? Vou ler uma acho que é Ezequiel. Quebrar o juramento significa trair maldição para a sua vida. Quebrar o juramento é quebrar a aliança. E lembre-se, sempre que uma aliança é feita, é para ser irrevogável. Quer ver? Vamos ler Ezequiel 16, aqui, 58, 59. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus. Eu farei de ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Deus falou com esse povo aqui, né? Esse ele está bravo, porque eles invalidaram a aliança que tinham feito com ele. Então, Deus leva muito a sério a aliança da palavra.